E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Para essa nossa conversa, a gente montou um material que é tipo um dossiê clássico, sabe? Aquele documento cheio de recortes que tem um único objetivo: conectar os pontos entre eventos globais que, olhando de fora, parecem totalmente desconectados. Do xadrez político complexo que está rolando na Europa até a disputa acirrada por minerais lá na Amazônia, a gente vai organizar toda essa informação para entender de verdade como as engrenagens do mundo atual estão girando. E para guiar a gente nesse monte de informações, vamos usar uma lente filosófica simplesmente genial. A gente celebrou recentemente o centenário de um dos maiores intelectuais que esse país já viu, o geógrafo baiano Milton Santos. Essa frase aí que a gente separou resume perfeitamente o conceito mais famoso dele, a globalização perversa. Segundo ele, esse modelo atual vende a promessa maravilhosa de um mundo integrado e próspero, né? Mas, na prática do dia a dia, acaba mesmo aprofundando as desigualdades ao redor do globo. É exatamente com esse olhar crítico, tentando ver quem realmente sai ganhando, que vamos examinar as notícias de hoje. Então, o nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar por 4 pontos-chave: a globalização perversa, os impasses na Europa, a questão de guerra e petróleo e, para fechar, o garimpo do futuro. Vamos lá? Ponto número 1. A globalização perversa. Como a gente estava falando, entender o mundo hoje passa obrigatoriamente por entender o Milton Santos, cuja obra continua super atual. Sabe qual é o ponto crucial de tudo isso? É que a gente vive sob a pressão de um mercado global esmagador, que basicamente tenta forçar a barra para todo mundo ser igual. O Santos argumentava com toda a razão que essa busca por uniformidade atende estritamente aos interesses de quem já está no poder. Ao invés de realmente unir o mundo como num grande abraço, as diferenças locais ficam ainda mais evidentes e as populações marginais são simplesmente deixadas para trás. Na visão dele, isso faz com que o sonho de uma cidadania universal vire, no fundo, uma grande ilusão. Ponto número 2. Impasses no eixo Europa. E olha, quando a gente olha para o velho continente, essa teoria bate na porta da realidade de um jeito muito claro. Pensa no acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Essa é uma negociação tão exaustiva que parece novela, se arrastando desde 1999. Por mais que os líderes tenham anunciado o fim de uma nova fase lá em dezembro de 2024, a burocracia, meus amigos, é gigantesca. A gente teve o Acordo Interino de Comércio, o famoso ITA, assinado em janeiro de 2026 e que acabou de entrar em vigor nesse 1º de maio. Mas tem um detalhe super curioso aí no meio do caminho. Em março de 2026, o presidente Lula assinou o decreto número 12.866. O que isso faz? Cria uma salvaguarda comercial justinha para proteger o agronegócio e a indústria nacional de qualquer surto repentino de importação da Europa. Isso é prova viva de que o medo dos impactos locais do livre comércio é real e os dois lados estão super na defensiva. Mas o que é fascinante mesmo, e aqui a gente precisa ser bem neutro para entender o tamanho da treta, é a famosa teoria da ferradura acontecendo no Parlamento Europeu. Nós temos dois grupos diametralmente opostos que deram as mãos para tentar frear o acordo mais amplo. De um lado da ferradura, o grupo de esquerda, The Left, com 46 membros, bate na tecla de que leis trabalhistas diferentes e o uso de agrotóxicos vão criar uma concorrência desleal que só favorece o grande capital e esmaga o trabalhador. Do outro extremo, a gente tem o Patriots for Europe, um bloco de direita com 86 parlamentares, que detesta o acordo porque acha que ele ameaça a soberania, a segurança alimentar das nações e critica demais esse poder concentrado em Bruxelas. O resultado dessa aliança improvável? Eles aprovaram uma resolução exigindo que a Justiça Europeia dê um parecer sobre o texto, o que na prática pode congelar a negociação por mais uns 2 anos. E a corda continua esticando por lá. Outra peça enorme desse xadrez é a Lei Antidesmatamento da União Europeia. Teve uma pressão absurda do agronegócio e de alguns governos para adiar isso de novo, mas a Comissão Europeia bateu o pé. A lei começa a valer a partir de dezembro de 2026, ponto. Ela amarra regras duríssimas para soja, carne bovina e madeira. Inclusive, eles não aceitaram a ideia de uma categoria de risco zero, que era uma tentativa de setores mais à direita de tentar aliviar a barra para algumas empresas. Só que, e aqui entra uma polêmica daquelas com o pessoal do meio ambiente, o couro ficou de fora dessa regra. ONGs como Greenpeace ficaram na bronca, chamando isso de um verdadeiro presente de Natal antecipado para a indústria da moda. Ponto 3. Guerra, petróleo e gás. Saindo das canetadas e processos de Bruxelas, a gente cai direto na realidade violenta dos conflitos regionais, onde essa globalização mostra sua cara mais frágil.
Vamos olhar para a Rússia rapidinho. Para os dias 8 e 9 de maio, o Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo unilateral na Ucrânia por causa do aniversário do dia da vitória sobre a Alemanha nazista. Mas o recado das Forças Armadas foi bem direto. Se a Ucrânia tentar qualquer gracinha para interromper a data, Kiev vai receber uma chuva de mísseis. E mostrando que a tensão é real até dentro de casa, o tradicional desfile em Moscou foi bem mais modesto dessa vez, sem todo aquele armamento pesado rodando nas ruas. Por quê? Puro e simples medo das ameaças super reais dos drones ucranianos. E não é só no leste europeu que o mundo está balançando. As negociações de paz dos Estados Unidos para o Oriente Médio simplesmente travaram por causa da escalada do conflito no Irã. Para colocar em perspectiva o impacto disso no nosso bolso, a retaliação iraniana bloqueou o Estreito de Hormuz. Pessoal, passa por ali nada menos que 20% da produção mundial de petróleo. É um gargalo logístico absurdo. O resultado, o preço do barril tipo Brent, que é a referência global, saltou de uns $70 para impressionantes $114 em pouquíssimo tempo. É um choque em cadeia. Mas a economia global é fluida, certo? Com o mundo inteiro precisando de combustível, o Brasil entrou em cena para aproveitar a oportunidade e cobrir essa lacuna gigante. A gente quebrou um recorde colossal agora em março de 2026, atingindo a marca de 5,531 milhões de barris de óleo equivalente por dia. E adivinha só de onde vem quase tudo isso? Do nosso queridinho pré-sal, com um gigantesco campo de Búzios servindo de motor absoluto para essa produção de energia. E é aqui que a gente vê o verdadeiro malabarismo governamental. Para conseguir exportar mais e tirar proveito dessa alta, eles até anteciparam em 3 meses o início das operações da gigantesca plataforma P-79 lá em Búzios. Mas lembra do Milton Santos falando sobre aprofundamento das desigualdades? Pois é, como o petróleo é precificado internacionalmente, essa escassez lá fora faz a gasolina ficar mais cara aqui dentro também, para o nosso próprio motorista. Para tentar proteger as pessoas desse choque global meio perverso, o governo precisou sair correndo para dar isenções de impostos e tentar subsidiar o preço interno. Quarta e última parte, o garimpo do futuro. Vamos amarrar as pontas de tudo que a gente conversou até agora. Comércio tenso, guerras estrangulando suprimentos, tudo isso desemboca na escuridão da floresta amazônica. Com essa desordem toda rolando solta, a diplomacia vira a principal ferramenta de contenção. No dia 7 de maio, a gente vai ter um encontro daqueles na Casa Branca, entre Lula e Trump. E a pauta tá super pesada. Eles vão ter que discutir como normalizar as relações depois das sobretaxas globais do Trump, tem a situação chata da expulsão recíproca de agentes federais, que tá super ligada àquele caso do Alexandre Ramagem, tem o governo americano querendo classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas e, prestem muita atenção nisso aqui, tem o interesse claríssimo do Trump em negociar acesso total às terras raras aqui do Brasil. Mas, espera aí, você deve estar se perguntando, o que são essas tais terras raras para causar tanto barulho diplomático? Basicamente, a gente está falando de um conjunto de 17 minerais que são fundamentais para construir aqueles super-ímãs da tecnologia moderna. Eles são, de verdade, o novo ouro da transição energética. Sem eles, não tem bateria de carro elétrico, não tem drone de ponta, não tem sistema de mísseis guiados, nem jatos de combate. O detalhe, que é uma dor de cabeça imensa para os Estados Unidos, é que hoje a China tem um monopólio quase completo do refino desses minerais no mundo. E por que o Brasil é tão estratégico nessa história? Para dar uma noção, a estimativa é que o nosso solo guarde entre 19% e 23% de absolutamente todas as reservas de terras raras do planeta. A gente só perde para a própria China. O calcanhar de Aquiles da nossa situação é que a gente só mapeou com detalhes uns 30% disso. Ou seja, existe uma riqueza bilionária e incalculável escondida embaixo do tapete verde da floresta amazônica. E onde você tem uma demanda global desesperada e uma fiscalização local super difícil de fazer, o crime organizado entra fazendo a festa. Esquece totalmente aquela imagem antiga do garimpeiro sozinho com uma bateia no meio do rio. O que está sendo descoberto hoje é uma operação clandestina com porte industrial. Funciona como uma engrenagem super bem azeitada. Primeiro, tratores imensos escavam toneladas de terra em área de preservação. Depois, essa terra suja é esquentada com documentação falsificada de minas fantasmas, lugares que você olha pelo satélite e simplesmente não existe buraco nenhum lá. A terceira etapa é a corrupção nos portos, até porque muito fiscal da alfândega nem tem tecnologia para diferenciar uma carga valiosa de terras raras de um monte de terra ou minério de ferro normal. E aí, pronto, essa mina de ouro tecnológica vai parar dentro de um container rumo à Ásia ou Europa de forma totalmente legal. Isso fecha perfeitamente com aquela reflexão do começo da nossa análise. Fica aqui uma pergunta gigante e eu faço questão que vocês respondam nos comentários. Como a demanda globalizada por tecnologia,
impulsiona a destruição local e silenciosa da Amazônia. É louco pensar que o mesmo mercado ávido por criar os carros elétricos e jatos do futuro é o mercado que indiretamente paga as retroescavadeiras que estão rasgando o coração do Brasil agora mesmo. O que a nossa audiência acha sobre esse ciclo? Deixem as análises de vocês aí embaixo nos comentários pra gente continuar esse papo porque isso é muito importante. Então é isso. Analisar e entender o mundo de hoje não dá para ser feito olhando uma notícia de cada vez. A gente precisa juntar todas as peças desse grande dossiê. Não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas análises. E se você curte esse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link no descritivo do vídeo.